Fala concurseiro de todo o Brasil, trazendo aqui para vocês, inaugurando aqui uma playlist com questões de diversas bancas, tá? Então nessa aqui vou sortear aleatoriamente aqui, pegar questões aqui para resolver com vocês, às terças e quintas-feiras normalmente, e aí questões das mais diversas bancas, tá? Coincidentemente, eu inicio aqui com a banca Quadrix, mas a ideia é a gente percorrer aqui resolvendo várias matérias, né, assuntos importantes, mas das diversas bancas por aí, tá bom? Então a questão escolhida, a questão sorteada, na verdade, aqui para hoje, é uma questão Quadrix Core Tocantins 2021, tá? Esse tópico cobrado aqui é um tópico que eu vejo que a banca tem cobrado bastante, tá? Tem aparecido muitas questões estão aparecendo na prova aí. E a gente percebe que a banca não tá para brincadeira, pessoal. A banca Quadrix ela tá exigindo aí muito dos candidatos, cada vez mais, tá? À medida que ela vem fazendo muitas provas, a gente percebe um nível de cobrança muito aprofundado. E a gente vai perceber isso nessa questão aqui, tá? Então a questão fala o seguinte: considerando os conceitos relativos à organização e aos métodos, né, julgue o item, tá? Então aqui basicamente é uma questão que vai estar dentro de administração geral, tá bom? E aí o que que nós temos aqui, pessoal? Ele vem falando bem assim pra gente, ó. Em um fluxograma, o símbolo terminal é utilizado no início e no fim de um processo. Se você não sabe o que é um fluxograma, pessoal, já até abri aqui uma ilustração para você perceber. Esse aqui é um desenho de um fluxograma. Em administração, várias questões de prova vão tentar confundir a sua cabeça com o organograma e o fluxograma, tá? O fluxograma, já vou definir aqui, mas a banca sempre vai tentar confundir vocês com o organograma, tá? O organograma é aquele lá que nós temos, que a gente estuda lá no início da administração, que a gente vai falar lá da gerência, da hierarquia, né? Dos níveis ali. Nós vamos falar ali dos setores da organização, da estrutura organizacional. Então aí a gente vai estar falando do organograma. E aí o fluxograma não é esse aqui não. O fluxograma vai ser esse do desenho, que ele vai estar mais atrelado a processos, tá? Então veja o seguinte aqui, ó. O fluxograma vai ser uma representação gráfica, né, que apresenta uma sequência de trabalho. Então quando eu vou tentar pensar na rotina, no passo a passo de uma rotina, de uma sequência de trabalho, eu vou representar isso graficamente por meio de um fluxograma, tá? Então, é a representação gráfica que apresenta a sequência de um trabalho de forma analítica, caracterizando as operações, os responsáveis e unidades organizacionais envolvidas no processo, tá? Então, beleza, pessoal. Aí é o seguinte, a questão, ela falou, ó, em um fluxograma, o símbolo terminal é utilizado no início e no fim de um processo. Ele quer saber se você aqui, candidato, sabe definir ou tem a visão aí, né, do que seria esse símbolo chamado terminal e para que ele serve, quando que cabe esse símbolo. Isso porque, pessoal, quando nós vamos representar aqui um processo, uma sequência de trabalho por um fluxograma, nós vamos usar vários símbolos. É diferente lá do organograma, que normalmente a gente costuma colocar ali bloquinhos, quadradinhos, retângulos, algumas coisas assim. Aqui não. Nós temos diversos símbolos e cada símbolo tem um significado. A banca ou as bancas, aí, a banca Quadrix em especial, mas outras bancas também, elas têm cobrado, por exemplo, para que serve. Então, às vezes, ela te dá o desenho, pergunta o nome ou para que serve. No caso da Quadrix, eu acho que foi até mais difícil porque ela deu apenas o nome para você associar ao que é, né? Ao desenho e a partir daí indicar quando cabe aquele símbolo, tá bom? Aqui eu trouxe como exemplo, pessoal, uma representação simplificada aqui de, por exemplo, uma pizzaria, né? Então aqui a gente tem, ó, esse bloquinho número um, esse símbolo número um aqui, ó, esse primeiro aqui, ele vai destacar aqui, ó, a fase de registrar a sequência aqui, ó, de registra, né, o pedido. Eu vou registrar aqui o pedido, faço o registro do pedido, né? E para registrar o pedido, o que eu vou fazer aqui? Atendo o telefone, né?
verifica o cadastro, aí verifica se o cliente possui ou não cadastro, né? Se ele não possuir, eu preciso realizar o cadastro. Se ele já possui cadastro, aí eu já vou registrar exatamente o pedido dele, o tamanho da pizza e tal, e por aí vai. Então, pergunto o tamanho da pizza, na sequência eu vou registrar aqui os sabores selecionados. E aí, aqui eu tenho um outro bloquinho, né, um outro símbolo, que ele vai falar bem assim, se há mais itens para adicionar, né? Então, sim ou não. Se tiver mais itens para adicionar, eu adiciono mais itens ao pedido, né? Se eu não tenho mais itens, eu já vou direto perguntando se eu tenho alguma observação em relação ao pedido, tá? Então perceba que aqui, ó, se eu fosse adicionar um item, daqui, se eu respondesse sim, eu ia adicionar um item para depois perguntar se tem observação ou não. Mas se o cliente respondesse que não quer adicionar nada, diretamente eu já ia perguntar se tem alguma observação. E aí aqui a gente tem, né, anotar a observação do pedido caso tenha, né? Se não tiver, eu já vou logo informando aqui o total ao cliente, tá bom? Aqui eu posso estender mais, tá? Mas eu só quis exemplificar aqui, ilustrar um passo a passo, um bem simplificado. Claro que a gente poderia ter isso aqui mais elaborado, poderia pegar outros exemplos, mas eu quis só ilustrar para você, tá? E aí em cada sequência dessa, cada etapa dessa, eu tenho um símbolo diferente e esses símbolos eles terão, eles são colocados aqui, não são de maneira aleatória, eles são colocados aqui porque eles têm o significado naquele momento do processo, tá bom? Então as bancas têm cobrado o seguinte, o conceito do que é o fluxograma, então a gente tem que lembrar que ele vai representar as etapas do processo, a sequência de um trabalho, vai ser uma representação gráfica, e na sequência eu tenho que entender os símbolos. E aí, pessoal, a gente tem que ir para os mais importantes, os mais utilizados, né? A gente tem uma porrada de símbolos por aí, mas eu acho que a gente tem que focar pelo menos ali, se você for iniciar o estudo ali, pelo menos nos mais utilizados, né? Os mais comuns. Então, quais são os mais comuns? A gente tem aqui o terminal, tá? Que é esse aqui, ó, achatado, né? Ele indica o início ou o fim do processo, beleza? Então ele vai aparecer no iniciozinho ali, ou então lá no final, tá? A gente percebe ele mais no início, a representação dele costuma ser mais no início mesmo, mas ele pode aparecer tanto no início ou no final. E aqui a gente tem o retângulozinho que vai ser cada atividade que precisa ser executada. Então, se a gente for olhar aqui o nosso, ó, a gente tem aqui esse redondinho aqui, ó, que vai marcar o início, correto? E aí na sequência a gente tem um retângulozinho que vai indicar cada atividade. Então aqui, ó, essa aqui é a atividade número 1, aí eu vou avançando, né? Aqui é uma outra atividade, né? Aqui é uma outra atividade, aqui é uma outra atividade. Está até representado pela cor verde, né? As atividades aqui, ó. Então, atividade 1, atividade 2, eu tenho uma atividade intermediária, uma atividade 3, uma atividade 4, uma atividade 5, uma atividade 6. Então, o retângulozinho, ele vai indicar cada atividade que precisa ser executada, tá? Entre uma atividade e outra, pode ser que tenha um outro símbolo. Normalmente vai aparecer o quê? Muitas vezes esse símbolo aqui, ó, tá? Que lembra aí um losango, né? Esse símbolo aqui vai ser o símbolo da tomada de decisão. Ele vai indicar um ponto de tomada de decisão. Então, se você observar, aqui, ó, quando a gente saiu dessa etapa desse atender o telefone, né? E aí a gente veio aqui para verificar se o cliente ou não possui cadastro, foi indicado aqui esse símbolo do losango, porque aqui vai ser uma pergunta, né? Que eu vou ter que fazer para o cliente, uma reflexão que eu vou ter que fazer aqui para uma tomada de decisão, que a partir daqui eu vou para um canto ou para outro. Em programação, a representação muitas vezes ela vai aparecer dessa maneira, né? Quando a gente faz ali a estrutura, faz o esboço, vai aparecer mais ou menos dessa maneira. Ou seja, aqui se acontecer tal coisa, faz isso. Se acontecer tal coisa, faça aquilo, né? Ou se acontecer uma coisa, faz isso. Caso contrário, será feito isso. Então a gente vai ter isso aqui, né, com a simbologia do losango, então envolvendo tomada de decisão, beleza? Aí nós temos aqui a seta simples, ela vai indicar o fluxo, a direção, o sentido ali, né?
Então a gente percebe ó, que ele começa, ele desce, aí ele vem para cá, mas dependendo ele vem para cá. Se eu passar por esse processo, daí ele tem que vir para cá. Desse processo de baixo eu tenho que ir lá para esse processo de cima. Então a gente consegue acompanhar o caminho, né? E esse caminho ele vai ser representado pela setinha mesmo do fluxo do sentido aqui, tá bom? Esse documentozinho, esse símbolozinho aqui que vai indicar como se fosse uma folhinha, né? Ele vai ser o símbolo aqui documento, ele vai indicar documentos utilizados no processo, tá? Dependendo da representação, isso aqui pode ter outro significado. Eu já percebi aí, alguns autores traz mais de um significado, mas no geral é o que a gente percebe em relação a esses aqui. Esse aqui de lado, né, que parece que tem um corte à esquerda aqui, ó, e ele é achatado à direita, ele vai indicar uma demora, um atraso, ele vai indicar uma espera, né, um momento de espera, e a gente vai ter aqui o redondo, o redondinho, o círculozinho, que ele pode ser um conector de rotina, mas ele pode ter outro significado também, se ele for maior, a depender da situação e do processo, tá? Então eu acho que, principalmente esses 4 de cima, pessoal, esses 4 de cima aqui, eu acho que são os principais para vocês quando vocês estiverem resolvendo as questões. Esses aqui, eu creio que são os mais comuns e esses aqui eu acho que é leitura obrigatória para vocês, porque aí vocês vão conseguir resolver muitas questões aí, tá bom? Porque as representações costumam ter mais esses 4 aqui, beleza? Mas aí eu posso ter vários outros. Olha o tanto aqui que eu posso ter, olha o tanto aqui que eu tenho aí, que eu posso ter aqui lá na minha sequência, no meu fluxograma, tá? Mas para a prova, aqueles 4 ali, pelo menos, já te ajuda a responder questões. E aí, voltando para a nossa questão, olha só, fluxograma, o símbolo terminal, nós vimos lá, ó, o terminal é aquele primeiro, ó, é o achatadinho ali. O terminal, pessoal, ele é utilizado no início e no fim de um processo, tá? Aqui até deveria ser um pouco mais arredondado aqui, né? Um pouco mais arredondado aqui. Então ele vai indicar, ó, o item trouxe aqui pra gente, o símbolo terminal é utilizado no início e no fim de um processo. E aí, se a gente for relembrar aqui, ó, realmente, ó, ele é utilizado no início e no fim de um processo. Só que você precisava saber, né, ou lembrar, né, que o terminal é esse cara, né, e que tem esse papel lá no fluxograma. Olha que questão, na minha opinião, assim, o candidato que não leu as figurinhas, não memorizou, é um tipo de questão que o cara não faz a mínima ideia do que marcar, né? Então é importante vocês revisarem aqui comigo para que a gente possa então chegar bem na sua prova, no seu concurso e que você então, né, chegue bem preparado, confiante. Beleza, pessoal? Então até o próximo vídeo, eu trago mais uma questão aleatória aqui de concurso para a gente resolver, né, e bater um papo e revisar, né, revisar o tema aqui para que você então fique bem preparado. Agradeço aí para você que ficou comigo até o final. Tudo de bom para você. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.